Fechando os olhos. Senhor Jesus, mais uma vez aqui reunidos em teu nome, pedindo a permissão para iniciar mais um trabalho de estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, a tua presença, dos companheiros do alto que nos ajudam nesse trabalho, rogando que esses ensinamentos de hoje possam iluminar cada vez mais as nossas almas, os nossos espíritos, fortalecer as nossas vidas, iluminar os nossos caminhos. Também, Senhor, pedimos pelos companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui hoje, que eles também possam ser assistidos e amparados pela tua bênção, pela tua paz, pela tua harmonia. Rogamos pelos nossos familiares, nossas casas, nossos lares, e também, Senhor, pelo planeta que está passando por uma fase bem complicada. Que ele possa, o mais cedo possível, Senhor, ser descartado dessa influência, para que seja melhorado o ambiente planetário, com o objetivo de que a paz reine em nossos corações e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Cai uma coisa aqui. Bom, então vamos hoje iniciar nosso estudo, nossa leitura, com a questão 627. Ainda continua a lei aquela primeira lei, né? Sim, continua. Primeira lei, lei natural. Sim. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Resposta. Jesus pregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. Que é bacana isso aqui. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Essa resposta aqui foi quente. Ou seja, ele está dizendo que a missão deles é abrir os olhos. Né? Abrir os olhos de todo mundo. Confundir os orgulhosos, desmascarar os hipócritas. Né? Especialmente aqueles que vestem a capa da virtude e da religião para fazerem das suas. Ou seja, usar da religião para conseguir os seus objetivos, que muitas vezes não são bons objetivos, são objetivos escusos. São objetivos escusos. E por conta disso, eles vêm aí
nos alertar, nos advertir contra essas coisas e abrir os nossos olhos para as coisas benéficas, as coisas do bem e as coisas que Jesus ensinou agora de uma forma mais clara, mais simples. É certo que No naquela... caso, seria ele tá nos aconselhando a tomar cuidado com os falsos profetas, por exemplo? Sim, também, também, Isso é um também. contexto geral, então, né? Isso é Isso no aqui não contexto é geral. direcionado, não. Não, é no contexto geral também, né? A gente deve ter cuidado com esses espíritos, falsos profetas, porque eles vestem a capa de virtude justamente para que possam, com essa capa da virtude, enganar um monte de gente, né? Como tem enganado, como a gente vê por aí a todo tempo. Em todos os momentos a gente vê, né, alguns religiosos que conseguem, por conta da sua virtude em termos de exposição, conseguem enganar e convencer muitas pessoas a fazerem aquilo que eles desejam, né? Então, eles estão encarregados de espalhar essa, esse ensinamento que Jesus ensinou, né? Mostrando bem mais nitidamente aquilo que Jesus falava por parábolas, né? Porque Jesus, na sua época, ele falava muito por parábolas, porque o povo não tinha ainda a condição mental, intelectual para captar a sua mensagem. Então, ele contava histórias que facilitavam o entendimento deles. Mas, mesmo assim, ainda era complicado deles entender. Por isso que ele disse, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, e ele vos dirá tudo o que vos tenho dito. Questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Resposta. Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Tá, então, a verdade é uma luz muito intensa. Tão intensa que, se jorrada de uma vez, pode ofuscar e cegar. Né? Ofuscar e cegar. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Jesus apareceu uma vez para o Paulo, né, Saulo de Tarso, e a sua luz era tão intensa que ele ficou cego. Isso aqui é uma referência só a essa questão aqui. Que a luz não pode ser muito intensa, porque senão cega. Por isso é que ela vem dada aos pouquinhos, bem devagar, a fim de que ninguém se ofusque ou fique deslumbrado. E, às vezes, a verdade espalhada assim, de repente, ela pode, ao invés de esclarecer, pode confundir. E as pessoas não conseguem entender. Por isso que a verdade precisa ser enfeitada, vamos dizer assim. Precisa ser enfeitada. E dita aos poucos, né? É, À medida que as pessoas vão evoluindo, porque até hoje estão sendo ditas verdades, porque até hoje a gente consegue interpretar algumas coisas que antigamente não se interpretava, por causa da nossa evolução intelectual. isso. Isso mesmo. Sim. Quer ver uma E coisa? no próprio livro diz, ó, isso aqui, algumas questões nessa parte vocês ainda não têm condição de entender. E não é uma questão ou duas, são em várias. Não, várias questões. Então, eu creio que isso é uma questão de tempo, até a gente se depurar um pouco mais, depurar no sentido de abrir a mente, para poder assimilar isso daí.
É exatamente isso. Então, a gente precisa ficar mais depurado, e à medida que a gente vai se depurando, a coisa vai se encaixando e a gente vai percebendo a verdade direitinho. E os Espíritos continuam na resposta aqui, ó. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão complexas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem esses fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível. Em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio acessórios do fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá a uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma, cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Aqui, bem aqui, tem uma coisa muito interessante. Ó. Para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades. Bom, o que ele está querendo dizer aqui é que em todas as filosofias, em todas as regiões, há germes de verdade. Ou seja, nós encontramos verdades em cada uma dessas filosofias, em cada uma dessas religiões, e a gente pode buscar nessas verdades que estão lá elementos para nosso entendimento. Por isso, não devemos criticar a religião A, B, C ou D, porque todas elas, indistintamente, têm verdades que a gente deve considerar para o nosso aprendizado. Por isso é que Paulo de Tarso disse o seguinte: examinai de tudo e retende o que for bom. Ou seja, porque eu sou espírita, eu devo ler só livros espíritas? Não. A gente deve ler livros católicos, evangélicos, filosofia antiga, filosofia moderna, etc, etc. E aí a gente vai encontrar um monte de coisa interessante para que a gente possa alicerçar ao nosso arcabouço de conhecimento pedras que vão ajudar a elevar, a erguer este prédio da evolução. Quantas e quantas vezes nas minhas palestras, eu falava coisas que eu tinha visto em livro, por exemplo, católico. Algumas palestras minhas já foram até baseadas em outros autores evangélicos, expositores evangélicos. Porque às vezes a gente assiste, porque às vezes eu fico assistindo mesmo. Hoje eu vou assistir um negócio diferente, eu fico aqui em frente à televisão, vou para o YouTube, e o que a gente encontra ali é uma coisa maravilhosa, assim, de conhecimento. Hoje eu vou assistir fulano de tal aqui, que não tem nada a ver com doutrina espírita, é de outra religião. Ou então não tem nada a ver com religião. O Cláudio de Barros Filho, aquele que eu já falei para vocês. Eu gosto muito do Padre Fábio de Mello.
Fábio de Mello. Ele é Eu muito gosto bom. muito das coisas que ele fala. Ele é bom. Algumas, né? Porque ele é muito ferrenho, ele não acredita na reencarnação. Não, ele não acredita. Tá, mas ele Mas tem. é engraçado que ele não acredita, mas ele não argumenta. Eu Não, ele ainda não não. vi algum lugar ele argumentando por quê. A Sim, é. argumentação dele é tipo, é como se ele quisesse dizer da maneira rebuscada que ele tem, que porque Deus disse. Não tem explicação científica. Assim, científica não, mas um argumento mais lógico, eu diria, sabe? Para negar a coisa. Isso. Mas eu gosto dele porque ele fala isso de uma maneira respeitosa, porque realmente ninguém é obrigado a acreditar em nada. Pois é. Não é É obrigado. obrigado, a nossa obrigação é respeitar. Isso. Agora, a gente não é obrigado nem a acreditar nem em Deus, quanto mais. Né? Não é obrigado a acreditar nem em Deus. Quanto mais em uma doutrina, em uma ideia, um pensamento. Né? Então, Sim, é isso que acontece. Bom, então, as verdades estão em todo canto. E a gente tem que selecionar, né? Perceber, porque às vezes a gente não percebe. Tem mais essa, né? Assim, sim, a gente vai para lá não consegue perceber. E haja criticar. Ah, lá não tem nada que se aproveite, né? Que a gente diz assim, ah, não tem nada que se aproveite, aí não tem. Aí, ou seja, isso aí não tem nenhum sentido. Isso aí a gente não deve considerar, porque não é uma coisa do bem, aí a gente joga assim, né? É coisa do demônio, e por que é isso, por que aquilo, por que aquilo outro. E aí é que a coisa pega depois. Vamos entrar em outro item agora. O bem e o mal. 629. Que definição se pode dar da moral? Essa questão aqui eu usei na minha monografia. Né? Na monografia eu joguei alguma coisa aqui dessa questão. Resposta. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Essa resposta é maravilhosa. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Bom, então aquele que distingue o bem do mal, ele está, né? Ele está procedendo bem, ele está, né, procedendo de acordo com a regra da moral. O homem moralizado é aquele que distingue o bem do mal e prossegue no caminho do bem. E tudo isso com a observância da lei natural, a lei de Deus, a lei divina. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. Bacana. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringir. Então, sempre distinguir isso aí, né? Uma coisa da outra. muito objetivo, isso eu não tenho que questionar. Muito objetivo. Muito objetivo, é. Porque ele não fala fazer o bem é isso, 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 isso. Não. Ele vai logo no cheiro da questão. No ama. Ele vai logo no ama. Pergunta, Sandra, comentário? Não, tá perfeito, já está começando a ficar melhor. Tá ficando. Tá certo. Vamos lá. 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Resposta: sim. Quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Então, olha só. O que faz a gente perceber a coisa é a inteligência. Aliás, todo mundo é inteligente. Não existe ser humano que não é inteligente. Né? Eu estou falando de uma pessoa normal, que não tem nenhum problema mental. Tal. Todo mundo é inteligente. Isso é um dom
É um talento que Deus deu a cada um de nós. Aí entra de novo na história da parábola dos talentos. A parábola dos talentos diz o quê? O homem distribui seus bens, 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Ou seja, todos recebemos talento. Todos nós, indistintamente, recebemos talentos. Agora, uns recebem mais, outros menos, mas todos têm talento. E um desses talentos que todo mundo tem é a inteligência. Viu? A gente pode ser inteligente para uma coisa e não ser inteligente para outra. Mas nós temos inteligência em alguma área do conhecimento, a gente tem. A gente distingue. A gente sabe. Outro dia eu vi um palestrante famosíssimo aqui dizer que eu tenho uma porção de conhecimento, ele dizendo. Mas vocês têm conhecimento que eu não sei. E eu tenho que vocês não sabem. E nesse eu sei, vocês não sabem, vocês sabem, eu não sei, a gente se ajuda mutuamente. Então, o objetivo desses talentos mais para uns e menos para outros é para quê? É porque aquele que tem mais, né, dê aquele que tem menos, em termos de conhecimento. E assim, sucessivamente. Muito bem. Então, vamos lá. 632. Estando sujeito ao erro, quer falar? Não, é que eu leio também, Ah, tá. para eu não me perder por causa da linha. Ah, tá certo. Mas o tamanho da letra tá bom? Tá sim. Tá, então vamos lá. 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? Resposta. Jesus disse: vejo que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Bom, então, o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. E aí, ou seja, tem coisa que a gente não quer que as pessoas nos façam. E aí a gente já sabe distinguir, né, o que é real do que não é real. O que é bom do que não é bom. O que é o bem e do que é o mal. Só nesse pensamento a gente pode ter certeza de que é do que é o bem, do que é o mal. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um dia seguro? Resposta. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. A Rubem pode voltar um pouquinho ao enunciado? Por que ele está dizendo aqui que é inaplicável o proceder pessoal do homem para consigo mesmo? Porque eu posso fazer bem a mim mesma, mas eu posso fazer mal a mim mesma. Então, vamos reler a questão? Olha só. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural
a regra desse proceder e um guia seguro. Não, ele está perguntando se ele achará nessa lei uma regra e um guia seguro para isso. Pois é, porque ele está falando da regra do bem e o mal como se eu só pudesse, o bem e o mal, ele só pudesse ser aplicado de mim para o outro. Por isso que ele está falando aí, ó, que não é aplicado ao proceder pessoal do homem com ele mesmo. Mas aí não sei se eu estou clara, porque eu não posso fazer mal a mim? Eu posso, quando eu entro nos vícios. Tanto é que na resposta ele está dizendo aqui. Não é? Que aí ele fala que eu vou ser punido. Vai ser punido pelo excesso. Coisas ruins que eu fizer. Pelo excesso. Né? Ou seja, os espíritos estão dizendo aqui para ele que ele tem um guia seguro para proceder, bem ou mal. E o exemplo que ele dá é a história da comida. Quando a pessoa come até um certo limite, tudo bem, aí a lei já está dizendo para ele, ó, vem aí, já está no ponto, para. Mas o que acontece é que, às vezes, o camarada não para não, né? E come mais da conta. E quando come mais da conta, o que acontece? Ele adoece, porque ele extrapolou aquilo que a lei divina, que o limite era bem aqui. Então, dá para distinguir um que está aí, um que é seguro, para a gente perceber isso. Então, a gente pode fazer as coisas até determinado limite. Passando daí, já está indo de encontro à lei. E, por conta disso, vai ser punido. Por conta disso, vai ser punido. Então, eles mostram para ele, os espíritos mostram para Kardec, como é que eles podem fazer, que o homem pode fazer com relação a essa regra e seguir esse guia. Outro dia, eu fico assistindo aqui as coisas, palestra, e o camarada estava dizendo que o único animal que come além da conta é o homem. Termina de comer ali, se me lhe oferece um biscoitinho, um pudim, um refrigerante, não sei o quê, ele come. Come além da conta, mata além da conta, porque ele Dorme mata mais do que ele além da precisa conta. comer. Dorme além da além da conta. conta. Às vezes trabalha além da conta. Trabalha além da conta. Então, o problema do ser humano, se a gente for ver num aspecto bem amplo, são os excessos. O ser humano, no Todo geral... problema, então, são os excessos. Todo problema é excesso. Então, tudo que vai de encontro à lei é excesso. Por exemplo, a gente tem falado nas reuniões anteriores que nós temos livre-arbítrio. Todo tempo a gente fala nisso aqui. Mas tem uma coisa, esse livre-arbítrio é limitado. Sim. Quando ele disse que esse livre-arbítrio é limitado, a gente não pode passar de determinado limite desse livre-arbítrio, porque senão cai aqui na questão 633. Porque senão eu vou prejudicar o outro ou a mim. Isso. Se tiver algum prejuízo para outrem ou para mim, eu já vou extrapolar o limite, porque eu vou extrapolar o direito do outro. E até o meu direito também. Isso. E aí o que acontece? Conscientemente eu extrapolo o meu limite. De mim comigo mesmo. Correto. Aí a gente fica conversando aqui, a gente fica falando, aí a cabeça fica aparecendo um monte, a gente tira lá do subconsciente as coisas que estão guardadas aqui. Mas aí é um baú, aí tem esse HD aí está lotado de informação. Está lotado. Uhum. Por isso é que às vezes eu digo aqui em casa, olha, tu não te lembra disso assim, assim, assim. Não, para quê? Eu não vou colocar coisa que não importa na minha cabeça, enchendo a minha cabeça de coisa que para mim não interessa muito, então eu deleto. Tá certíssimo. Deleto. Certinho. Aí eu me lembrei aqui de que no YouTube aí tem uma mensagem de Cássia Eller.
Rubinho, a reunião vai cair daqui a um minuto, mas a gente volta. Tá. A A mensagem KCL. da Cássia Eller. E ela falando por que ela foi parar no umbral. Porque ela extrapolou. Usou drogas e prejudicou o corpo de tal forma que teve várias paradas cardíacas que resultou na sua morte. E aí, quando chegou do lado de lá, foi segundo a mensagem, né? Foi um sofrimento terrível. Mas o que ela diz na mensagem é que ela disse assim, passei anos no umbral, mas depois despertei. E quando despertei, eu fui recebida, a primeira pessoa que eu vi. Está me ouvindo? E sim, então ela disse o seguinte: a primeira pessoa que ela viu e se surpreendeu foi um Cazuza, segundo a mensagem. Sim, é a primeira pessoa que ela viu. Sim, Cazuza. Ela viu um monte de gente, mas que a primeira pessoa que se aproximou dela, aliás, foi Cazuza. E aí ela descreve que ele estava vestido de branco. E ele que ajudou a levar ela para o hospital para um local de recuperação. Isso demonstra, na mensagem, Sandra, de que, apesar das coisas que a gente vai de encontro, apesar de ir em encontro das leis divinas, das leis naturais, a gente passa um período de sofrimento, depois não sofre mais por aqui. Aí sai daquele sofrimento e vai para um local de recuperação, para voltar a reencarnar. Isso que ela disse, né? Mas por que ela passou lá esse tempo todinho, nesse sofrimento lá atrás? Ela descreve o sofrimento lá, o que ela passou. Terrível. E aí, volta a reencarnar, mas ela disse que ela ia voltar com uma situação extremamente desagradável, de sofrimento muito grande. Porque destruiu, maltratou muito o perispírito por conta das drogas que usava. Sim. Então, é extrapolar. Passou dos limites, vem o sofrimento. Não tem jeito. Não tem para onde se partir. Comentário, Sandra? Não, tá, isso aqui tá claríssimo. Agora clareou. Clareou. Porque Ah, tá. porque eu estava no entendimento do enunciado. Porque Sim, sim. a resposta a gente entende que o mal, a consequência do mal que a gente faz pode ser por conta de coisas ruins que a gente faz com a gente, no caso da Cássia Eller, que Sim, detonou o próprio corpo com droga, quanto com outra pessoa. isso. A gente pode encontrar a lei tanto conosco mesmo, quanto com outra pessoa, com o próximo. E aí a consequência vai vir Não tem como com toda escapar. certeza, não Com tem toda como certeza. se esquivar. Não tem. Aí eu te pergunto, agora me veio, a gente está conversando e está vendo outras coisas, né? Isso. Por exemplo, não vamos pegar aqui o caso da Cássia Eller, que ela fez, vai ter esses débitos para pagar, mas se lá, quando ela foi, quando ela despertou para o mundo espiritual lá da parte boa, saiu do umbral, e lá ela trabalhou bem, cuidou do outro, quis se instruir e tudo mais, isso não conta pontos a favor para ela, para que possa ser amenizado esse sofrimento que ela teria que passar? Não, tudo conta ponto. Então, Tipo, se ela tivesse que passar isso por conta do trabalho bem e benéfico que ela fez, diminuir um pouquinho. isso, isso. Não tem, lá no Evangelho não diz o seguinte: um ato de amor apaga multidão de pecados. Então, uma ação no bem vai nos ajudar bastante. Tem o livro do Espírito de Verdade, capítulo 20, não, 81, que fala a respeito da história de um pão. E essa história de um pão conta a história de um camarada que era rei, ou coisa parecida, né? que, que ele era cruel.
cruel, mas muito cruel. Não fazia bem para coisa nem para ninguém. Mas um dia, ele teve compaixão de uma criança de rua, ele pegou e deu aquele pão para aquela criança. Deu um pão para aquela criança. Quando ele desencarnou, ele foi para o plano espiritual, passou, olha quanto tempo, 42 anos num umbral de sofrimento terrível. Mas esta doação que ele fez, fez com que ele ficasse ligado a essa pessoa, essa criança. Essa criança cresceu, depois de crescer, se torna adulto, logicamente, e de adulto ele era um operário, se não me engano, um marceneiro, qualquer coisa desse tipo. E aí, depois de sair do umbral, depois de despertar do umbral, depois de 42 anos, ele vai lá na casa desse marceneiro, conhece esse marceneiro, que ele reconhece que foi aquela criança que ele doou aquele pão, e aquele pão faz com que ele reencarne pouco tempo depois na casa daquela antiga criança. Ou seja, ele foi acolhido por causa daquele ato de caridade. Muito bem. Isso aqui nós já dissemos? Não. 634. 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Resposta. Já te dissemos. Olha só. Eu já pensei isso, sabia? Eu pensei nisso. Porque eu pensei assim, poxa, se Deus é tão perfeito, onipresente e tal, por que ele foi ter o trabalho de criar, fazer criaturas assim, tão simplórias que fossem errar e estressar ele? Isso quando eu era adolescente, quando eu começava no estudo, que eu ia para o centro espírita. Porque ele podia criar todo mundo perfeito, ia ser tudo legal, tudo ótimo. Aí a expositora lá, ela me falou o seguinte: Sandra, tu sabe a história dos países mais desenvolvidos? Tu sabia que lá o índice de suicídio é bem alto? Bem alto. Suécia, Suíça, esse lugar que é rico, que não tem problema nenhum. É. Aí talvez Deus não ia se estressar, porque ela quis me explicar com adolescente. Ela me explicando, eu me lembro bem. Imagina se aqui fosse tudo perfeito. Deus ia se estressar também. Então ele preferiu o estresse mais legal, que é fazer com que a gente se desenvolva. Ele pega a gente bem simples, bem ignorante e vai moldando como se a gente fosse um bonequinho de barro, vai moldando, até que a gente fica perfeito. Eu achei genial vendo isso aqui agora. Eu associei e vi como ela conseguiu me explicar de uma forma bem simplória e que eu entendi. Mas eu me questionava isso. Porque podia. Deus, se ele quisesse, ele podia fazer todo mundo absolutamente perfeito. Claro que menos do que ele, mas podia. Ele não ia ter trabalho nenhum. Se é que ele tem trabalho, se é que ele acha isso que é um trabalho. Eu que estou pensando, né? Mas é verdade. É interessante esses questionamentos aí. Muito bom, muito bem colocado. Olha só, a gente sabe que Deus é perfeito. E se Deus é perfeito, ele sabe o que está fazendo. Por falar nisso, Sandra, eu já até contei isso lá na ANA. Tem um companheiro aqui, muito amigo meu, que ele conserta meus aparelhos. Computador ele conserta, essas coisas aí, televisão ele conserta. Mas ele tem muito conhecimento, o camarada já foi, inclusive, fez curso dessas coisas aí. Muito bem. E um dia eu falando naquela época que eu estava com aquele problema da próstata, Sim. eu falei para ele, um dia ele disse assim para mim: mas, rapaz, olha só, a uretra passa por dentro da próstata, e quando a próstata inflama, aí sufoca a uretra, bloqueia, aí fica aquela dificuldade. Ele disse: mas eu fico mais indignado, essa porcaria não pode sair, não podia sair por fora.
Não podia Podia ser ir por outro caminho. Pois é, acabava logo com essa história. Mas aí é que tá. Podia. Se Deus quisesse, podia. Mas olha só, as condições que Deus nos dá são as condições para a gente pagar os nossos débitos com a lei. Sim. Ah, se ninguém tivesse sofrimento, como tu está falando, se todo mundo fosse perfeito, não tinha muita graça, não. Além do mais, Deus preferiu o quê? Que a gente trabalhasse e conquistasse aquela glória com mérito. Sim. Porque, olha Que a só, gente se torne perfeito porque a gente foi atrás. isso, a gente foi que batalhou para conseguir. Porque, olha só, aqui no mundo, no nosso mundo material, a gente quando ganha as coisas sem fazer força, a gente não dá Não ia valor. dar valor. Não ia dar valor, não dá valor. E como Deus sabe como é que nós somos, e Ele sabe, e Ele é inteligente, né? Muito além daquilo que a gente imagina, então Ele sabe o que faz. A gente é que não sabe o que pensa e o que diz. Né? Muito bem, deixa eu colocar aqui o texto que já foi embora de novo. Bom, entendeu? Então, a gente fica pensando, não, Deus podia fazer tudo diferente, tal, 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 tal. Mas não é bem assim, não. É de acordo com aquilo que ele sabe que é o correto e o mais perfeito para ter. Continuando. Resposta. Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Olha, ele dá a liberdade de a gente escolher. Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Que maravilha isso aqui. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Resposta maravilhosa, Sandra. Se não existisse obstáculo, a gente não desenvolveria nossa mente, o nosso raciocínio. Porque na dificuldade é que a gente cria, ô Sandra, que a gente busca sair da dificuldade. E encontra o caminho. E quando a gente encontra o caminho para sair dessa dificuldade, a gente fica extremamente empolgado e feliz. Eita! Eureka! Lembra do Eureka? Lá do segundo grau? Eureka! Achei! E quando a gente acha o caminho, por esforço próprio, a gente fica maravilhado, fica empolgado. Está aí o objetivo disso aqui. Se não houvesse sofrimento, Sandra, não existiria medicina. Sim. Porque a medicina existe para atenuar o sofrimento. Ou seja, aí a medicina foi uma criação humana, logicamente assessorada por Deus, uma criação humana, para que este homem pudesse dividir esse conhecimento e esse conhecimento ajudar as pessoas que sofrem. Aí. Então, o que Deus quis dizer com isso? Quis dizer que o sofrimento é uma atitude, é algo que nos acontece para que as outras pessoas se sintam fortalecidas para ajudar quem está sofrendo. Nas pandemias, o que acontece? Muita gente ajuda, procura ajudar com alimentos, com roupas, etc, etc, etc. Não é verdade? É. Então, Sim. Deus está certo. Não, agora, depois eu entendi. Sim. Mas isso me remeteu ao questionamento que eu fiz naquela época do EG. Eu não sei se era EG ou se ainda era evangelização, que eu era bem adolescente ainda. Que eu fiz esse questionamento. Eu não sei se foi uma temática que... Por isso que eu me questionei para ela, e a forma eu achei
Depois que eu fui entender, quando eu fui crescendo, estudando mais, a forma genial que ela teve, a analogia que ela fez, para que eu pudesse entender. Entender. Isso. Porque eu não achava lógico, eu sempre fui muito prática, muito lógica. Para mim, 1 mais 1 é 2 e pronto. Mas claro que tem coisa que não é assim, tem Não coisa é que é assim. subjetiva Não e é. tal. Mas nesse caso, eu digo, pô, Deus está aqui, é perfeito. Para quê? Se ele é perfeito, para que ele vai criar o imperfeito? Na minha cabeça daquela época era assim, mas Sim. agora dá para entender, agora Claro, dá. claro. É Agora dá, perfeito, perfeito. perfeitamente. Além daquela instrução de lá, essa daqui, essas daqui também, ajudam muito a gente perceber a coisa de forma totalmente diferente do que a gente pensava. Você já passou por isso? Ter feito antigamente questionamentos que depois foi ler mais e caiu por terra aquilo que pensava, ou deu uma virada de chave que mudou a tua forma de pensar? Ah, mas é claro. Ô, Sandra, tem um camarada chamado Milô Fernandes, que ele disse Nem o cartunista? isso, Milô Fernandes, que ele disse o seguinte, uma frase, ele disse o seguinte, se você não tem dúvida, você é mal informado. Todo mundo tem dúvida de alguma coisa. Minha princesa linda. Se embrulha na toalha, bebê. Todo mundo tem dúvida de alguma coisa. A gente tem dúvida. Se você não tem dúvida, você é mal informado. Então, a dúvida é saudável. Por que é saudável? Porque faz com que a gente busque sair da dúvida. Busque sair da dúvida. É assim que acontece. Porque todo mundo tem dúvida. Eu tenho muitas. Às vezes eu fico aqui, mas peraí. Tem alguma coisa errada aqui nessa história aqui. Tal. Às vezes eu estou lendo aqui nosso conhecimento. Não, mas peraí. Será que é assim mesmo? Tem dúvida. Aí o tempo vai passando, a gente vai lendo, vai passando. Ah, tá, agora eu peguei aquela história ali. É assim, é normal. 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Resposta. Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Tá. Então, olha só, lá em cima ele disse uma coisa interessante. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas. Ou seja, um rico tem necessidade diferente de um pobre. Para um pobre, um pouco basta. Para o rico, nem sempre o muito basta. Sim. E aí o que acontece? Extrapola aquilo que está no limite, tanto para o pobre quanto para o rico. Porque tanto extrapola o pobre, como extrapola o rico. Né? O pobre extrapola lá nas suas condições de mais humilde em termos sociais, e o rico extrapola. Para o rico, R$ 1 milhão é uma bagatela, não é nada. Para o pobre, R$ 1.000 é oba! É uma maravilha. Então, são necessidades que, por exemplo, quem mais tem que para o rico, ele inventa necessidades extras, né? Extra, mais extra, etc., que o pobre nem imagina nessa necessidade. Né? E isso entra nessa questão aqui e, e demonstrando que a lei natural se aplica a tudo quanto é coisa. Tanto no que diz respeito a quem tem posse, no que diz respeito a quem não tem muita posse. Comentários de Kardec a respeito da questão. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades.
pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus. Lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das fictícias ou convencionais. Então, existem as necessidades reais e as imaginárias, que a gente inventa. As que a gente inventa. Então, aqui ele está dizendo também que essas divisões sociais estão de acordo com a ordem das coisas, com a lei divina. Exemplo, aí volta a questão da parábola dos talentos. O que a parábola dos talentos nos diz? Que uns têm que ter mais, outros têm que ter mais ou menos, e outros têm que ter menos. Isso é a ordem das coisas. Tá? E isso, o que faz? Isso faz com que a gente se distinga uns dos outros. Isso demonstra que tem que existir hierarquia. E essa hierarquia é algo que nos demonstra que aquele que é maior sempre tem que ajudar aquele que é menor. Por conta da sua hierarquia, por conta de que tem mais, por conta de que deve ser mais inteligente ou coisa parecida. Para o quê? Para alicerçar a convivência. Porque se todo mundo fosse esse... Aí volta a questão, se todo mundo fosse perfeito em tudo, não tinha necessidade de ninguém se ajudar um ao outro. A lei de sociedade fica meio complicada aí, nessa situação. Então, a lei de sociedade é uma lei que nos induz, nos impulsiona, nos força a ajudar ao outro, uns aos outros. Porque uns têm mais alguma coisa diferente do outro, e essas coisas se misturam, como eu falei um pouquinho anteriormente. Essas duas coisas se misturam e todo mundo se ajuda. E participa da convivência. Lembra do livro Manual Prático do Espírito? Sim. Para evoluir, precisam de quê? 3 coisas. O sofrimento, a cacetada, a convivência e a autoanálise. Essas 3 coisas juntas vão fazendo que a gente evolua. Comentários, Sandra? Perguntas? Essa parte está claríssima. Beleza. Então, vamos mais um pouquinho aqui. 636. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? Resposta. A lei de Deus é a mesma para todas. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tem de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Então, o mal é apenas o quê? Uma vontade individual de cada pessoa. Livre arbítrio. Ou seja, o mal o que é? O excesso, aquele limite que ultrapassa além a respeito daquela questão que a gente viu anteriormente. Encheu a barriga, pronto, ali é um aviso. Daqui você não pode passar, é o limite. Se você passar daqui, você já está no limite do mal. Começa a praticar o mal a partir daí. É. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Resposta. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então tá bem interessante essa questão aqui.
Aí lembro daquela coisa, quanto mais dado, mais cobrado. Pois é, Quanto mais conhecimento, discernimento das coisas, mais você vai ser cobrado, porque não pode se eximir, eu fiz porque eu não sabia. não sabia. Mentira, sabia sim, fez porque quis. Aí vem essa questão, a vontade. Perfeitamente, sim. Então, O ser humano gosta muito de se enganar, né? e botar a culpa no outro, né? Assim, nos outros também. Dizer, não, eu não sabia, foi sem querer. Não O sabia, sem querer é tá? muito difícil sem querer. Tem até criança que faz as coisas dizendo que é sem querer, mas Sabe, já é sabe o que esperto fez. suficiente, já é suficientemente esperta para saber que não podia. Uhum. É verdade. Às vezes a gente, não, ela não sabe o que faz. Até certo ponto não sabe o que faz, mas tem coisa que criança faz que ela sabe que está errada, que está fazendo, e aí Sim. não pode dizer, não, não sei, sabe? Sabe, sabe muito bem. Então, quanto mais entendido é o ser humano, mais responsável ele vai ser com relação a aquilo. Comentários de Kardec a respeito da questão. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes, comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído, que pratica uma simples justiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Eu não sei onde foi que eu vi hoje, Sandra, uma notícia sobre a guerra da Ucrânia, e que Putin fez alguma coisa que matou um monte de criança. Ele não sabia. Não sabia? Ah, lógico que sabe. Não, Aliás, então eu estou te falando se ele não sabia que tinha criança ali. pois é, Tadinho. tadinho, não sabia, inocente. Assim como tem muitos líderes mundiais, muito conhecidos, que mataram um monte de gente. Hitler, né? A Pessoa Hitler que foi pior, porque Hitler sabia que estava fazendo e disse que fazia mesmo e pronto, e acabou. é, tinha Não consciência tinha plena do que remorso. estava fazendo. Tinha consciência Não plena do que tinha estava fazendo. remorso. E aí, instinto de crueldade, instinto do mal e pronto. Eu soube também que os grandes líderes mundiais eram todos assassinos sanguinários. Mao Tse Tung, da China, na época, década de 50, ou coisa parecida assim, é que lá na China era o paraíso das drogas. E Na aí, época do ópio, sim, consumia muito ópio. lá era o paraíso das drogas. Então, o camarada pensou e resolveu fazer o seguinte: mandou executar usuários e me parece que traficantes de drogas, porque ele queria acabar com as drogas na China. Resultado, acabou. Em compensação, morreram 50 milhões de pessoas. A alegação, Sandra, a justificativa para este ato desumano é que uma maçã podre pode contaminar o resto do cesto. Então, elimina a maçã podre e o resto fica livre. Linda justificativa. Então, esses caras são terríveis. Dizem que aqui no Brasil, na época da ditadura, torturas, assassinatos aos montes aí que aconteceram, né? Na responsabilidade de alguém.
responsabilidade de alguém. E, logicamente, governantes. Isso é muito estranho, esquisito, porque esse pessoal ainda fica com fama de grandes homens da humanidade. Todos eles. A última. Comentário, Sandra, pergunta? Não, está claro, muito claro. Beleza. Então, vamos a 638. Parece, às vezes, que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo os seus semelhantes. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? Resposta. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece. Entretanto, à medida que a alma se depura, passando a uma outra existência. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Então, o mal é necessário. O que Jesus diz? É necessário que venha o escândalo, mas ai de quem vem o escândalo. E esses exemplos que a gente citou um pouco antes são exemplos de escândalos necessários, né? Mas quem foi o responsável por aquele grande mal, esses pagarão ceitil por ceitil. Não escaparão à cobrança da lei. Então, o recado é que a gente também, nós estudiosos, né, na doutrina, nós que praticamos, pensemos em descartar, não passar, não ultrapassar do limite, a fim de que a gente não seja punido pela lei. Sim. Comentário, Sandra? Perguntas? Daí eu te falar justamente disso, que eu me lembrei dessa passagem que a gente falou aí do escândalo, que o escândalo é necessário. É. Enquanto tiver gente se comportando ruim, enquanto necessitar de depuração, da limpeza, de comportamentos, eu diria, precisa-se do mal. É isso mesmo, é verdade. Então, é isso que a gente tem que refletir na noite de hoje, com esse estudo Muito, bastante muito bom. interessante para o nosso aprendizado. Então, vamos lá. Sandra, faz a precezinha para nós, final? Vamos sim. Então, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos, mentalizar a figura do Mestre Jesus e agradecer pelo auxílio, agradecer pelas oportunidades que ele nos dá de contato, de conhecimento, oportunidade de seguirmos passo de cada vez em prol da nossa evolução espiritual. Agradecemos também a presença dos espíritos amigos que aqui se encontram e nos ajudam neste trabalho, ampliam nossos meios, nos ajudam nas reflexões e que nos mantêm num ambiente de harmonia, paz, favorável a esse estudo. Pedimos que essas boas energias se estendam por onde quer que a gente vá e que influenciem outras pessoas que porventura estejam precisando de alguma influência boa nas suas mentes. Sendo assim, Senhor, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Assim seja. Sandrinha, boa noite. Boa noite, querida. Amanhã de novo, né? Amanhã de novo. Estamos aqui de novo amanhã. Tá Beleza? certo, então. 7h30 estou aqui. Beijão. Beijo na Beijo. baixinha. Até amanhã. Beijo nas crianças daí também. Lembrança para a mamãe, para o Sérgio. E até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.